O Livro da Intenção, Parte 5, Raimundo Lúlio. Da esperança. Filho, a esperança existe pela intenção que o homem espera eliminar, da justiça, da misericórdia e da piedade de Deus, e esta intenção relaciona-se com as outras virtudes. Logo, se tu, filho, és pecador e te desespera por teres feito muitos pecados, está tentado, vencido e atentas contra a fortaleza, a caridade e a justiça. Pois com a fortaleza deve ser forte no teu coração todo o tempo, até que a caridade te faça amar a misericórdia de Deus e temer sua justiça, para que a justiça te faça confessar teu pecado e a prudência lembre a grande misericórdia de Deus. Filho, se tu tens grande temor da morte, de seres vencido por teus inimigos, de perderes tuas riquezas, honramentos ou alguma coisa que amas muito, e desejas certificar-te das coisas que temes para não teres infelicidade, então, filho, estás tentando contra a intenção pela qual a esperança existe, pois a esperança te foi dada para que a uses e confies na ajuda de Deus. É melhor estares temeroso e teres esperança que estares seguro sem esperança. Como isso é assim, filho? A justiça, a fortaleza e a prudência te ensinam ter a primeira intenção com esperança, e a segunda com a infelicidade que suportas na esperança. E se tu, filho, crês em minhas palavras, amarás a intenção pela qual a esperança existe, e usarás na esperança as outras virtudes, pela qual serás agradável a gentes e a Deus. Da caridade. Filho, a caridade existe com a intenção do homem amar a Deus, a si mesmo e a seu próximo. Esta virtude se ajuda consigo mesma e com a intenção pela qual existem as outras virtudes. E se tu, filho, estás tentado contra a caridade, ajuda-te com a intenção pela qual a caridade existe, e ajuda a conservar a tua intenção com as outras virtudes. Pois, conservando em teu coração a intenção pela qual existe a caridade, vencerás a tentação, e nessa vitória vencerás os pecados e exaltarás as virtudes. Filho, se tu amas teu senhor terreno nas coisas terrenas pela primeira intenção e a ti mesmo pela segunda, tens caridade que concorda em teu coração com justiça, fortaleza, prudência, temperança, fé e esperança. Pois justa coisa é amar nos bens temporais, mais o teu rei ou teu príncipe que a ti mesmo, já que o príncipe existe em mais nobre intenção que o vassalo, pois pode tornar mais úteis os bens temporais e esquivar melhor do mal que o vassalo. A fortaleza existe em tal amor, isto é, caridade, pois a caridade gera a disposição de mais amar as delícias deste mundo no outro do que em ti mesmo. A prudência existe aí, porque com ela se ganha um grande mérito. Filho, a temperança existe na caridade dita acima, porque aí existe a continência e a abstinência. E nem a fé aí perde o seu direito, porque a caridade crê na justiça de Deus. E o mesmo se segue com a esperança. Assim, filho, quando estás tentado de apropriar-te dos bens de teu Senhor,
Ou tens preguiça de defender-te de teus inimigos? Recorre à caridade e às outras virtudes, e salva a intenção pela qual a caridade existe, conforme exemplifiquei acima. Filho, se tu, em relação aos bens celestiais, amas mais a ti mesmo que a teu senhor terreno, usas da caridade contigo pela primeira intenção e com teu senhor pela segunda. E nesse uso tens justiça, prudência e esperança. Justiça tens, pois tens o senhor terreno pela intenção de ter Deus em glória sem fim. Prudência tens, filho, porque usas a intenção pela qual existes e pela qual existe teu senhor terreno. Pois isso é prudência que conserva a razão final pela qual a coisa existe contra a tentação. E a esperança tens, filho, porque esperarás a glória tratando das virtudes do coração, mais que das virtudes de teu senhor ou de teu próximo. Filho, saibas que a ti foi dada a companhia e a amizade do próximo com a intenção que atues nele com caridade, conforme a intenção pela qual te foi dada a caridade. E se tu amas teu próximo pela segunda intenção e a ti mesmo pela primeira, tens amor, justiça, esperança e prudência. Justiça tens, porque usando da caridade te é dado companhia. Esperança tens, porque usando da caridade esperas recompensa. E prudência, porque sabes ganhar o mérito da glória e crês na glória que te foi dada merecidamente. Filho, se tu amas a Deus em teu próximo pela primeira intenção e teu próximo pela segunda, e estás tentado a fazer o contrário, recorre à justiça, à esperança, à prudência e à fortaleza, e julga em teu coração as outras virtudes e a intenção pela qual a caridade existe, e compara a Deus a maioridade de nobreza, de poder, de bondade, de sabedoria e de amor, e compara teu próximo à menoridade, ao princípio e à mortalidade, e aos outros defeitos que existem no homem. E se tu, filho, tens tal arte e maneira contra a tentação, rapidamente podes estar na amizade de Deus. Da justiça. Filho, a justiça existe pela intenção de fazer igualdade entre o maior e o maior e o menor e o menor e o menor, contra a desigualdade nas coisas onde se convém a concordância. Filho, amarás e terás essa justiça em ti mesmo, se conheces e amas aquilo pelo que existes, contrastando-a à tentação que é conveniente com a injúria. Filho, se tu és pecador e sabes que és pecador e amas o pecado, estás tentando no que entendes e amas, e desejas e amas o pecado pela primeira intenção e a injúria pela segunda. Por isso, privas tua justiça com teus irmãos, isto é, a esperança, a caridade, a prudência, a fortaleza e a temperança. Em ti não existe justiça, porque tu tens colocado a injúria em teu entendimento e em tua vontade. Não tens caridade, porque amas o pecado. Pensas ter esperança quando amas o pecado, e pensas sair do pecado. Por isso, tens o contrário da prudência, isto é, a ignorância e a loucura, porque não sabes quanto tempo viverás, nem estás certo se Deus desejará te perdoar, pois tu desamas Deus no amor que tens pelo pecado. E como pensas ter esperança injuriosamente, a justiça de Deus não deseja que em ti
amante do pecado, exista a esperança nem as outras virtudes. Filho, a intenção e a justiça concordam contra a injúria e a tentação, pois a injúria é contra a justiça, e contra a intenção, com a tentação feita na segunda intenção, para que possas destruir a primeira de tal maneira que a intenção seja invertida contra aquilo pela qual é dada aos homens. E se tu, filho, desejas entender isso, então entende. Quando tu, filho, amas através da segunda intenção os trabalhos que suportas pela justiça, amando pela primeira intenção a justiça, a injúria tenta a fortaleza na caridade, de tal maneira que a caridade seja vencida na fuga dos trabalhos. E se a caridade é vencida pela privação da fortaleza, a justiça perde suas raízes e suas forças na prudência e na temperança, que com a caridade e a fortaleza são regidas. Por isso, priva a segunda intenção na paciência. E como a primeira intenção não pode permanecer na justiça sem a segunda, morre a justiça na privação da primeira intenção, e nasce a injúria. E a primeira intenção está invertida na tua vontade, que ama mais o repouso e a bonança que suportar trabalhos pela justiça. Assim, se tu, filho, amas a justiça, guarda-te da injúria e da tentação que começam pela segunda intenção para destruir a justiça. Da prudência, filho, a prudência existe pela intenção que os homens saibam ter virtudes e se esquivar dos vícios, no amor e no conhecimento de Deus, em amar cada homem a si mesmo e a seu próximo. Esta prudência é tentada muitas vezes nos homens pelos pecados mortais e veniais, e tal tentação se faz sobre a intenção pela qual a prudência existe. Porque, desviada a prudência da intenção pela qual foi dada ao homem, esse desvio ocasiona no homem a existência do contrário da prudência, o qual é a ignorância e a loucura. Amável filho, a prudência e a sabedoria são quase a mesma coisa. Logo, se tu estás tentado pela ignorância, recorras ao entendimento e com isso inquiras na memória as coisas que o entendimento aí estoca e conserva, as quais são relembráveis com a justa vontade adequada pela fortaleza do coração contra a assídia, que convém com a ignorância. E quando tu, filho, tiveres entendido a coisa lembrada na memória, deverás dá-la à vontade com a justiça, de tal maneira que a vontade e a justiça sigam a intenção pela qual a prudência existe no homem. Filho, a prudência é uma virtude que requer uma vontade iluminada pelo entendimento e julgada pela justiça, para que a esperança, a caridade, a fortaleza e a temperança conservem a prudência em sua intenção, a qual é eleger o maior bem e se esquivar do maior mal, antes que o menor, obter o bem do mal e ter a arte e a maneira de conduzir os acidentes conforme o que convém e os feitos no tempo, no lugar, no falar, no calar, no cogitar, no obrar e nas outras maneiras semelhantes a essas.